Já E tinha aí que eu relevei levantado pra 2 caramba, milhões de cara. reais, cara. Olha Coloquei na isso. praça, tinha um valuation super legal, tava tudo certo. Mas aí acaba que assim, aquela história, né? Escalar é complicado pra caramba. Às vezes a gente tá focado no motor demais. Eu não tinha esse conceito também que eu aprendi com você aí. Né? Focar no marketing. Cara, o marketing é a roda do carro, né? Como você coloca. Cara, eu tinha um motor V12 sem roda. Sem E roda. foi aí que eu fiquei agarrado um montão de tempo. Mas aí, o que que fez eu sair desse universo de vez, assim? Aqui é o Eric, bem-vindo ao podcast Faixa Marrom. Uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Hoje estou falando aqui com o Nabuco. Tudo bom, Nabuco? Tudo bom, Érico, tudo bom. Não, não. Que nome estranho. Como é que é isso, cara? Nabuco. Parece um imperador da Babilônia, Nabucodonosor, alguma coisa do tipo. Não teve uma história assim? Teve sim. Eu sempre fazem essa alusão, essa brincadeira aí, mas ela é um pouco pior que. Não digo pior, né? É um pouco mais estranho que isso. Meu nome é Tainan, meu primeiro nome. O que que acontece? Eu vivi quase 30 anos repetindo ele 2 ou 3 vezes para qualquer pessoa que eu me apresentasse. E ainda tinha questão de soletrar, porque ele tem com Y, N a N, é uma loucura. E aí me encheu o saco, essa que é a verdade. Eu comecei a me apresentar de Nabucco, que era só uma vez, que eu faço soletrar. E foi assim que eu adotei meu sobrenome como primeiro nome praticamente. Interessante. Mas vamos lá. Em qual nicho você fez 100 mil reais em 7 dias ou 6 em 7? Jejum intermitente, né? Cara, nem Jejum me conta. desintoxicante, né? Que a gente chama aqui. Eu vou te falar o seguinte. Eu faz 3... Engraçado. Faz 3 dias que eu comecei a fazer um jejum intermitente. No momento eu tô em jejum. Ontem eu fiz 18 horas. Anteontem eu fiz 17. Estou tentando fazer um 16/8. E interessante isso. E já É está sentindo, engraçado. assim, sente os efeitos assim? Assim, desde o começo eu sinto muito efeito. Eu comecei a acreditar, olha só que interessante, eu pratico CrossFit, que é um exercício de alta intensidade, bem alta. Não sei se já praticou, mas é alto. Então, assim, por muito tempo me venderam a história, me venderam, né? Eu comprei a história de que, o jejum era bom por N motivos já, mas se você vai praticar exercícios que definem alta intensidade, isso você precisa de muita energia, muito, né? Tem algumas coisas que são muito. O surf não é alta intensidade, o surf é baixo. É raro eu chegar ao nível de coração onde eu tô, não consigo nem falar, né? Eu vou definir assim como uma mais alta intensidade. Mas o cross, artes marciais, eles são alta intensidade. A gente chega até um nível. Mas, eu acho que não sei se é muito aeróbico, não. Aeróbico, eu tenho a impressão da a maratona é aeróbica, mas não é alta intensidade. A intensidade é medida pelo coração. Então, o que que acontece? O seu coração tem um nível de batimentos cardíacos, né? E a alta intensidade é o mais alto nível. Então, se você está em alta intensidade mesmo, você vai ter dificuldade de falar. Você vai falar alguma, você vai. Então, assim, não é, não talvez eu consiga entrar em alta intensidade em 1 minuto. Se eu tiver se eu tiver correndo como se a minha vida dependesse disso. Mas não necessariamente aquele 1 minuto é aeróbico, porque ele já está entrando na alta intensidade. Mas assim, eu sempre achei que não dava para fazer alta intensidade, até que eu conheci um casal de pessoas que eu entrevistei aqui no 747 que praticam cross, inclusive um deles chama Bernardo, outro chama Diva, que é a esposa dele, e eles praticavam, o Bernardo é treinador dos melhores atletas de cross do Brasil, literalmente, né? Não é dos melhores, dos dois melhores hoje. Do número um homem e número um mulher, né? E aí diz a esposa dele, e eu percebi que eles praticavam isso. Então foi a primeira vez que, por exemplo, eu falei, peraí, acho que é possível. E aí eu tentei, não só jejum, low carb e jejum. E eles são os caras da alta intensidade. E todo aquele momento de a alta intensidade vai perder músculo, vai ser. Não parece que perderam muito músculo, não, entendeu? Parece pessoas que bem. Se eu tiver um mínimo de um dia chegar
Não. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu comecei, através do exemplo, começar a acreditar de novo, porque eu não tinha exemplos ao meu redor que isso era possível. E é recente. Semana passada eu fiz, mas agora eu estou fazendo mais metodicamente com apps, e até postei hoje, por coincidência, sem saber que a gente ia falar de jejum hoje. Postei lá a app que eu estou usando. Tipo, ontem eu parei de comer às 6, hoje eu estou ainda em jejum, apesar de tem uns caras que são mais raízes, não consomem nem café, eu tô consumindo café, então não é um jejum de água, né? E a chance que eu vou parar de comer hoje por volta das 1 hora. Enfim, então assim, é uma coisa que eu tô vivendo a experiência. O bom e o mal, porque o começo é intenso dos dois sentidos, né? Mas eu não tô aqui para falar de mim, não necessariamente. Eu queria saber como é que você me conheceu. Legal. Eu tive até que fazer uma jornada, assim, uma retrospectiva. Eu conversei com a tua equipe em alguns momentos, assim, e aquilo ficou nebuloso para mim, até que um dia veio e eu me lembrei perfeitamente como é que foi. Eu estava sendo... eu tinha uma agência digital e chegou uma pessoa procurando nossos serviços e ela falou: quero lançamento, vocês sabem lançar? Aí, ué, sabemos, vamos lançar, né? Só que não estava presente para esse conceito de lançamento, né? Do que se trata de fato a fórmula. E aí ela vai e me coloca um vídeo na tela com você entrando no palco, correndo. E aquela galera, eu falei: mas ué, que é isso aí? É um astro de rock and roll? O que está acontecendo aí? É marketing digital isso mesmo? Como é que o marketing digital, tanta gente na frente do cara assim? Que digital é esse? Que lançamento é esse? E ali foi quando eu tive o primeiro contato contigo, que eu fiquei presente, assim, falei: mas tem alguma coisa aí, né? E aí as coisas foram se desdobrando, né? Naturalmente não rolou, a gente fez só um site para ela mesma também não tinha muita ideia do que é o lançamento. Acho que é um pouco nebuloso ainda para muita gente, né? O tanto de coisa que tem por trás. Então, quando a gente começou a desvendar, entender tudo isso aí, foi apresentando a conta para ela, a coisa ficou um pouquinho fora do que ela pretendia. Esse foi o primeiro contato que eu tive contigo, foi legal pra caramba. Foi muito bom, assim, mas dali para diante, assim, o que aconteceu foi que eu tive que fechar essa agência para entrar num outro universo, que é o do universo das startups. E nessa eu fiquei agarrado, mas quase 5 anos. Quase 5 anos aí. Porque aquela história do break-even, né? Você atinge aquilo ali, mas não escala e fica preso e não funciona, e você não consegue largar porque já investiu muito. E eu sabia que aí um outro momento que ficou claro para mim, que você pega e coloca assim, infoproduto, você colocou com toda clareza, assim, falou assim: cara, ferramenta, feature, ficar testando, validando, não tem nada mais escalável do que informação, do que conhecimento ali. Falei: cara, é isso aqui. É o óbvio que precisa ser dito, né? Então, isso aí para mim foi a virada. Qual foi o ano dessa cliente? Você lembra mais ou menos? 2000, De que você viu esse vídeo? 2015, por aí. 2015, então já faz uns 5, 6 aninhos. E aí, disso para você entrar na startup, que quando você entrou nesse mundo da startup? Eu entrei um pouco antes até, porque eu entrei, eu tive 3 startups, eu fui um pouco teimoso. Eu entrei, assim, como é que foi essa história? Eu tinha já uma agência digital dentro do meu apartamento, aquela coisa. Você vai crescendo, Eu me identifico muito com o Ladeirinha, com a história que o Ladeirinha conta, de que você vai botando a conta para dentro, só aumenta o volume de trabalho, de responsabilidade, você vai ver o resultado no final é praticamente o mesmo. Então estava numa circunstância bem, bem parecida, assim, muito parecida. E aí eu estava vendo um programa de TV um documentário falando do Suzuki, né, da história da Suzuki. E aí o cara vira e fala, começando a coisa a acontecer, esse táxi tinha acabado de surgir e tal, essa história do mobile começando a surgir. Então isso foi em 2013, mais ou menos, por aí, foi isso aí. E aí o cara da Suzuki pega, não tem mais demanda para ele, porque a princípio era uma fábrica de tecidos, ele usa o conhecimento dele para construir uma moto, e aí ele, para divulgar a moto, coloca ela para competir numa corrida lá no Japão, aquela coisa. Vence a corrida, tem os holofotes em cima dele, com isso ele consegue contratos e a coisa vai. Eu falei: cara, é isso. Tava cansado. Falei: vou fazer aqui um protótipo de um aplicativo. Eu tinha um conceito na ideia. Me inscrevi na FGV, no Desafio Brasil da FGV, e a coisa foi se desdobrando. Aí cheguei entre os finalistas, fui selecionado por uma aceleradora e tal. Esse foi o meu primeiro start, né? E aí, bom, enfim,
Tudo isso virou depois um aplicativo de saúde. E aí a gente, nesse intervalo entre uma coisa e outra, era uma startup que era um marketplace super aberto, do ponto de vista do nicho, assim, tudo quanto é tipo de coisa. Depois a gente nichou para saúde. E nesse meio tempo eu voltei a fazer um pouquinho de site aí, tive mais um períodozinho de 1 ano aí de agência para manter o caixa, aquela coisa. E entrei de novo, fizemos conseguimos a captação, fizemos a aposta ali. Foi mais 3 anos, cara, trabalhando, remando. Quanto é que vocês ver o óbvio. captaram? Na ocasião a gente captou. Na ocasião, foi aquela coisa, né? Série A, B, começa aquela história, né? Mas captamos em torno de 1 milhão, e aí no final da história já estava batendo 2 milhões. Então você chegou a captar 2 milhões para esse aplicativo de saúde. É isso aí. E ele existe ainda, privados ele tá ainda, não, é privado. Ou aqueles caras mais aceleradores mesmo, mais os fundos e tal? No começo, na história inicial, né, quando foi a história da FGV lá, foi isso aí que você falou. Inclusive, João Kepler hoje acho que reconhecido aí como um dos maiores anjos, né, investidores do Brasil, da Bossa Nova Investimento. Ele foi um mentor meu, então tive essa oportunidade. Assim. Meu principal cliente da agência digital, que era a filial da Rede Globo aqui no Espírito Santo, ela entrou fazendo uma proposta muito boa também, fizeram um aporte, mas no final acabou comprando a aceleradora inteira. E aí, cara, virou uma loucura isso aí. Foi uma história muito louca, assim. E aí, enfim. E você é de onde? Você tá falando de onde? Espírito Santo. Espírito Santo. Engraçado que eu ia chutar Minas Gerais. Porque você falou Garrado. Garrado mas era uma que palavra... eu sou casado com a mineira. Ah, cara, aí você me pegou, hein, cara. Eu tô fazendo internamente, tô procurando descobrir de onde a pessoa vem antes dela falar. Assim, pelo sotaque, eu falei, cara, eu tô com... Mas aí você falou FGV, e aí eu falei, aí você me desequilibrou. Mas enfim, então, mas é casado, garrado com a mineira, você é garrado com a mineira, né? Sou garrado com a mineira. Eu não sei, o sotaque do Espírito Santo ele tem um pouco a ver com o sotaque mineiro. Porque aqui a gente está num pedacinho tão pequenininho que ele é comprimido, né? Por Minas, Bahia e Rio. E isso aqui, na verdade, foi uma fortaleza para não deixar escoar os minérios, né, de Minas Gerais. Então, de repente, dos últimos 10 anos para cá, explodiu. E aí fica essa miscelânea de sotaques, assim, bem... Até porque a maioria dos mineiros vão para Guarapari, ou muitos mineiros... É muita Guarapari. É total, a praia dos mineiros é Guarapari, total. Não é? Total. Inclusive, meus pais eram mineiros, são mineiros, né? E quando a gente ia pra praia, uns 4 anos naquela época, a gente ia pra onde? Pra Guarapari, porque... Não só tá mineiro, Guarapari trava todo o sistema lá. Trava o sistema inteiro. Ainda tem a Praia do Morro lá? É uma loucura. O Espírito Santo tem um potencial turístico assim, maravilhoso, inexplorado, essa que é a verdade. Mas Guarapari é dos mineiros, não tem nem o que falar. Assim. Bom, mas enfim, eu falo isso porque a cena da startup mineira com Hotmart, com algumas outras, né, o Max Medias, que enfim, veio de lá também. Você sabe que PagSeguro nasceu aqui, no Espírito Santo? Não sabia, não. O PagSeguro? O PagSeguro nasceu aqui numa garagem, clássico, história de startup. Eram 4 rapazes, chamava BRP, foram os primeiros, assim. E aí, com isso que você falou, entre aspas, aí, né? Ou vocês vendem, ou a gente vai construir um negócio aqui, vai engolir vocês aí e tal, não sei. O UOL comprou, né? É isso? O UOL comprou. E hoje o PagSeguro vale mais que a UOL, que vale mais que a Folha, né? Que é dona da UOL, não é isso? Alguma coisa... Eu não sei se vale não, mas parece que a Folha... que é dona do UOL, ou a dona UOL é dona da Folha. Aparentemente é um grupo bilionário, porque o PagSeguro vale mais que todo mundo, acho. Né? Então é o que financia tudo isso. Não é nada de certo ou errado, mas cara, você estava na cena da startup, esse aplicativo, e aí? Já tinha levantado 2 milhões de reais, cara. Olha coloquei isso. Na praça, tinha um valuation super legal, tava tudo certo. Mas aí acaba que assim, aquela história, né? Escalar é complicado pra caramba. Às vezes a gente tá focado no motor demais. Eu não tinha esse conceito também que eu aprendi com você aí. Né? Focar no marketing. Cara, o marketing é a roda do carro, né? Como você coloca. Cara, eu tinha um motor V12 sem roda.
Sem E roda. foi aí que eu fiquei agarrado um montão de tempo. Mas aí, o que que fez eu sair desse universo de vez, assim? Apesar da empresa existir, eu tô lá ainda no quadro societário, ela tá ali, fica ali, não escala. A operação ela tem um pouco do analógico ali, porque nessa história de rede credenciada, de ter esse... Ela fica num híbrido entre o digital e o analógico aí, né? E isso é uma coisa que me arrepiava já, porque no universo das agências digitais era onde eu sofria. Eu falo, pô, mas eu tenho agência digital, eu entendo que eu posso escalar, tenho as ferramentas, entendo o conceito, mas eu tenho que fazer visita para o cliente, tenho que ficar batendo papo ali a tarde inteira para fechar uma conta. E ali eu já sofria com esse negócio. Então isso foi chegando um momento assim que eu falei, cara, não dá mais. Aí quando minha filha estava prestes a nascer, eu falei, cara, agora eu vou mergulhar na fórmula aqui, porque já deu. Assim, realmente foi isso aí. Quando você falou, você tinha uma agência, quando você falou mergulhar na fórmula, significa assumir qual papel? O papel do lançador ou do expert? O que você Do pensou? lançador, porque né, naturalmente eu já tinha ali algumas habilidades que são comuns, né, a todo lançador. Eu não conseguia enxergar como conectá-las, sabe? Eu ficava... nesse período eu tava bem... Porque assim, são vários anos, né? Você abrir mão, né, de sonhos assim é complicado, né? É bem complicado. Então a resiliência ou a teimosia tem uma linha tênue e é difícil se identificar a hora certa de sair fora. Mas se eu pudesse ter saído fora muito antes, eu teria saído, viu? Se eu pudesse, eu não teria nem entrado, Érico. Essa que é a verdade. Acho que, Eu acho entendo. que Olhando para trás fica tudo muito fácil, né? Pô, se eu tivesse batendo no 6 em 7 desde então, desde o início, aí eu acho que eu nem tinha entrado nesse negócio de startup. Tu tinha outra fase que era um ano de De salário em 7 dias, vendas, de vendas em um ano de 7 dias. salário em 7 dias, um ano de vendas em sete Salário dias. não, eu não conectava, cara. E aí, cara, mas depois eu conectei demais. Ficou muito claro para mim o lance quando você colocou essa história da informação. Eu falei, mas é mesmo, né, cara? Informação, conhecimento, educação é sem dúvida o que há de mais transformador para qualquer ser humano, né? Não tem aplicativo de celular que vai vencer isso. Nunca, jamais. Isso vai ficando claro conforme a gente vai amadurecendo dentro do processo, né, da fórmula. E isso é gratificante demais, porque você não precisa validar nada, né? A informação está ali, você valida em real time, assim, você vê o depoimento chegando, e aquilo retroalimenta, atrai outros semelhantes, é muito legal. E aí eu fui para essa história. Então, eu tava lá com um monte de competência, falando assim, o que eu faço com esse trem aqui? É o tal do pato, né? Entre aspas, o pato, né? Faz de tudo um pouco, mas não faz nada muito bem feito. Ficava naquele limbo ali, porque ainda tinha que ser o executivo, ainda tinha que lidar com o investidor, ainda tinha que lidar com... Cara, era uma loucura. Eu não desejo a ninguém o que eu passei ali, não, cara. Tava difícil pra caramba mesmo. E depois que eu fiquei presente para essa coisa da fórmula, enfim, comecei a estudar, aí foi que nem uma flecha. Foi em 4 lançamentos a gente fez o 6 em 7. Em 6 meses Nossa, aí eu fiz o 6 em 7. como é que foi esse processo de escolha do... Já que você decidiu ser o lançador, como é que você escolheu o seu expert? Então, é aquela história, né, também. As pontas vão se conectando, a gente não enxerga a princípio, mas depois fica muito claro. Eu conheci o Expert devido à proximidade que nós temos aqui, né, geográfica de fato. Ele também é aqui do Espírito Santo, é aqui de Vitória. E foi uma visita que nós fizemos com a intenção de convidá-lo de fato para ser nosso Expert. Ele é um cara muito, vamos colocar dessa forma, muito especialista, mas ao mesmo tempo que já tinha uma notoriedade, porque ele vem de um background de ex-Big Brother. E nós... Pô, cara, quem é o seu expert? É o Dr. Wesley Schunk. Né? Ele foi acho que vice-campeão aí do vice... Schunk? Schunk, S-C-H-U-N-K. S-C-H-U-N-K. Schunks. Cara, que massa. Dr. Wesley Schunks. Então, você já conhecia ele? Já tinha contato? Nada, Não. não conhecia nada. Ele estava numa circunstância que era ter uma agência digital, e essa agência digital custava para ele um FII, e aí nós, assim, colocamos para ele a proposta, ele aceitou, ainda manteve a agência ali. A primeira coisa que a gente fez foi higienizar a base dele, mudar o posicionamento, não é mais BBB, agora você é o doutor Wesley Schunk de fato.
E ele saímos é aí. médico Aham. mesmo? Ou é doutor no sentido Médico, figurado? médico, médico, médico para valer. Médico para valer. Legal. Médico daquela vertente integrativa, sabe? Que vai muito ao encontro do Dr. Explica Lai pra mim o que que é Ribeiro, vertente. Ah, Lai Ribeiro, que vê a coisa como um todo, não só. que vê a coisa como um todo. Isso aí é integrativo, é isso aí mesmo. É ver a coisa como um todo. O que acontece? Eles tratam a saúde, eles fazem a prevenção da saúde, a gestão da saúde, não tratam a doença, não é tratar o sintoma. E aí, no final das contas, tudo tem a ver com... Me perdoa, tá? A garganta secou. Não, sem problema. Tudo tem a ver com o intestino, né? Com o que a gente come, com o que a gente... Os alimentos aí são a forma que a gente tem de comunicar para o nosso corpo o que tem que ser feito, como é que é a saúde, os anticorpos, etc. Então, no final das contas, sabe, Érico, a gente prega muito isso e funciona. Tem muitos depoimentos de pessoas assim que some o tumor, o jejum é milagroso de fato. Então, assim, não, é incrível, é incrível. Os depoimentos, assim, os exames melhoram radicalmente, é incrível, assim, é incrível. Eu vou te falar que depois que eu entrei nessa, né, que eu já persegui o low carb faz muito tempo. Desde do Dr. Souto, Rodrigo Poleso, escutando aquelas evidências científicas do low carb. Eu fiz low carb por muito tempo, mas eu parei por um tempo. Eu parei porque eu acabei entrando nessa nova vertente que para o que eu queria não funcionava. Era muito bom para quem não fazia esporte de alta intensidade, mas porque eu queria não funcionava. E é engraçado, né, que eu não tinha nenhum exemplo de alguém que fazia e não tinha exemplos. Então eu comecei a pensar, eu acho que porque eu quero não funciona mesmo. Né? Tipo, cara, funciona. E eu não queria largar o cross. Não queria, cara. O cross pra minha vida e tal. Me dá umas. Assim, é o único exercício físico de levantamento de peso, de força que eu consigo fazer. Eu não sou um cara que tem que usar muita força de vontade pra ir na academia, né? O cross era bom, então eu não queria largar o cross. E tava funcionando. 4 anos de cross, tava funcionando. Mas engraçado isso que você fala, porque. Depois de eu conhecer esse casal, né, que é o casal Bernardo e a Diva, eles começaram a me passar muitos podcasts. E nesses podcasts, né, não falam falam de longevidade. Olha que interessante. Longevidade. E, cara, eu não sei, quantos anos você tem? Eu tô com 37. Cara, por enquanto você não tá preocupado com isso, mas quando bate 40, 43... Espelho da barba começa a sair, nascer uns tufos de verde, entendeu? Aqui, cara, como é que tá? Eu vivo já. Caramba, Eu fui específico aqui. Começa a ser chamado, eu começo a viver, eu começo a me tornar o tiozão que eu achava que era tiozão, né? Que me chamaram de coroa esses dias aí, eu fiquei meio chocado. Eu falei, como assim coroa, cara? Esse cara, menino na rua, assim, ô coroa, me dá aí uma... Eu falei, que coroa, cara? Coroa, cara. Aí, coroa, eu sou o coroa. Enfim, e eu comecei a pensar em longevidade. E quanto mais eu estudava esses podcasts, David Sinclair, enfim, os caras que estudam isso de Harvard, alguma coisa, muitos deles voltam no jejum como uma ferramenta de longevidade. E a teoria é interessante. A teoria, cara, dá tempo pro seu corpo respirar, se reparar, aquela coisa toda. Cara, eu falei, mas será que eu consigo encaixar com o que eu faço, entendeu? E aí, como eu tinha encontrado, no caso a Diva e o Bernardo que faziam, eles começaram a me dar dica. Eu falei assim, eu tentei uma vez, muito, até no começo do ano, até junto com a minha esposa, e eu fiz e comi o pão que o diabo amassou, assim, no esporte. Tá? Eu me senti um caco, basicamente. Tontura, cara. Me senti muito mal. Aí não, eu não tinha algumas coisas. Não, hoje eu não consigo treinar com o estômago cheio, né? Meus PRs, né? Meus personal records são todos em jejum. Mas assim, eu tava tendo falhas de implementação. Eu comia pouco sal, que eu acho que eu comia pouco sal. Eu era muito hardcore, entendeu? Não foi num processo gradual, não sabia fazer. E à medida que eu fazia, e aí eu conversava com as pessoas que faziam, eu falei assim, não, Érico, faz assim, tipo com a fórmula, assim, às vezes você pega um cara que faz 6-7, o cara faz uma cagada na sua frente, perdão o termo chulo, mas você fala assim, mas como você fala, cara, e aí, como é que faz? E você dá os toques pro cara, entendeu? Vai ajustando, cara, que massa, eu tô super feliz, assim. Total. Olha, a gente tem uma coisa que nos diferencia dos outros, dos demais, né? Aquela história do posicionamento. Então, nós criamos um termo,
estamos cunhando, forjando isso de fato. E está ficando bastante conhecido. Chama jejum desintoxicante. O que significa isso? Que no processo de adaptação você vai fazer um detox intestinal. Para quê? Para que esse processo que você acabou de falar, de ficar tonto, enfim, dor de cabeça, muitas pessoas reclamam de dor de cabeça, etc. Isso, vertigem, mau humor, tudo isso, na verdade, se trata de uma desintoxicação que você está passando. Você está passando por um, entre aspas, processo de abstinência, que você está se adaptando. Então, como você está tirando, eventualmente, açúcar, carboidrato, teu corpo dá essa detonada. Mas não é que é a fome, é a falta de alimento. É a falta das toxinas que você está deixando de ingerir. Então, nós temos, então, esse processo de desintoxicação inicial que acelera ou até reduz totalmente. Sentido, né? O cara que fuma, provavelmente para de fumar, ele se sente mal, né? Não é que o corpo está acostumado tem duas coisas legais que eu queria te contar, por exemplo, a respeito disso aí que a gente está falando. Olha, o ser humano na pré-história tinha que sair para caçar de jejum, não tinha outra forma de caçar. Ele tinha performance para isso, ele saía para caçar em jejum. Era importante ser em jejum. Ele não tinha muita opção, né? Ele tinha que sair em jejum, ele não ia sair à toa, né? E caça é alta intensidade. Pô, tá quase pegando a presa, tu vai... Não, você tem que dar o seu máximo, né? Porque senão você fica sem comer. Perfeito. E o outro é um estudo de forma científico isso aí, né? Colocam 2 ratinhos lá, o ratinho A, ele come, ele faz o jejum de fato, regrado, com alimentação super balanceada uma vez por dia e tal. E o outro não, fica aí à vontade, come à vontade e tal. É fatal. O ratinho que come à vontade morre mais cedo sempre. Que é o encontro da longevidade que você colocou. Eu tenho visto uns podcasts, um cara chama Satchin Panda. O cara chama Panda, vai vendo. E ele faz com rato mesmo. Se você, mesmo com a alimentação desregrada, né? Eles colocam a alimentação ruim mesmo. Satchin Panda. Num podcast chama STEM Talk. STEM, STM Talk. Panda. Muito bom. E ele fala o seguinte, ele coloca mesmo com alimentação ruim. Pensa na alimentação ruim. O ratinho que pode comer alimentação e a caloria controlada, né? Eles comem a mesma coisa. Porque o ratinho você pode controlar tanto. O ratinho tá lá no laboratório, você faz com ele o que você quiser, né? Então, assim, mesmo com a mesma ingestão de caloria e da caloria de má qualidade, eles ingerem a mesma caloria por dia. Só que um tem uma janela de ingestão, 16/8, por exemplo. Ele come 8 horas e jejua 16. E o outro não, o outro pode comer a hora que quiser. O segundo ratinho, o primeiro ratinho vive 30% a mais, não é o dobro, mas enfim, 30% a mais. Então, só de controlar a janela, mesmo que a alimentação não seja de boa qualidade. Agora, se você botar... Não, você coloca açúcar e gordura, né? Faz o capeta com o rato lá. É interessante, mas enfim. E aí você chamou esse cara, que era ex-Big Brother, que era um médico, e ele já tinha a vertente do jejum ou não? Dentro da clínica dele, sim, ele já recomendava, já aplicava isso em seus pacientes, né? Como é que você convenceu ele a trabalhar com você, sendo que ele já tinha uma agência? Então, primeiro foi trabalhando, mostrando serviço, né, de fato, mostrando serviço basicamente no 0 a 0, né? Havia ali vamos chamar assim, né, no universo lá da cidade, chama de survival money, né? Survival money. Olha, tá aqui, o custo é esse e tal, e montamos uma equipe mínima ali de uma pessoa, no caso era uma videomaker que nos ajudava, e braço. Inclusive a gente falou de PagSeguro agora há pouco, foi o nosso primeiro lançamento, foi no PagSeguro. Mandava senha para as pessoas via e-mail, assim, uma por uma, foi uma loucura. O meu também foi no PagSeguro, teve um problema de cancelamento do cartão. Nossa, a taxa de aprovação deles é difícil. Nossa, é uma desgraça. Deixa eu falar de novo, mas como é que é? O que você falou em algumas coisas que parece que é óbvio pra você, não é óbvio pra mim. O cara chega, tá na sua frente. O cara é uma celebridade. Né? Big Brother, já era Big Brother? Já foi, já. Mas na época ele foi Big Brother nem Instagram existia. Né? Então ele era. Beleza. Mas tudo bem, já. E aí você tem que fazer uma oferta pra ele te contratar. Como é que você convenceu ele naquele momento? Naquele momento nós levamos o projeto para ele montado, dizendo assim, olha, vamos fazer isso aqui. Você montou um projeto. Nós vamos fazer isso aqui. Você quer ser o porta-voz disso aqui?
Então, quer dizer, o projeto, a princípio, era meu e do meu outro par aqui, que é o meu sócio, que assume mais a parte de copy, e nós levamos isso para ele. E o projeto em uma frase era o quê? Se você resumir uma frase, era o quê? Olha só como é que chamava, Érico. Fórmula do bem-estar. Entendi. Por quê? Porque era amplo, né? A gente começou falando assim, cara, vamos falar Assim, de cara, eu vou saúde. fazer essa parada do Fórmula do Bem-Estar, estamos procurando um porta-voz. E a Exato, o gente acha que projeto era a você é um... Netflix da saúde, né? Então tá, então Fórmula do Verdade Bem-Estar. mesmo? O negócio era megalomaníaco, era uma loucura, não tinha a menor noção ainda. Mas aí a audiência vai dizendo para nós o que que é, e aí ela própria dá o nome de Não, milagre. eu acho massa. Chegou, e ele comprou a Fórmula do Bem-Estar, falou assim, beleza, você. Exato. Fizemos, e começamos as primeiras lives. É aquela história, né? Se colocar em movimento e ir arrumando as coisas no meio do percurso, não ficar planejando, estudando, planejando. A gente marcou a data e fez e foi. Como é Trabalhamos que foi o bastante. primeiro lançamento desse negócio? Foi no susto, assim. Marcamos a data, fizemos no susto e foi, né? Então aquela coisa assim, PagSeguro para aprovar, aquela correria, cara, foi Que ano dramático. foi isso? Mas deu certo, mas deu bom. Foi em 2018 ou comecinho de 2019? Não, 2018, porque 2019 eu estava contigo lá no último evento que teve ao vivo da Fórmula, né? Em No São último Paulo. evento presencial, né? Deixa eu te perguntar, quanto é que vocês fizeram de faturamento no seu primeiro lançamento? Foi o semente? Não, a gente não estava com a fórmula, a gente só fazia fórmula observando você, né? Não tinha Hum, acesso à fórmula e aí não tinha nem condições, né? Eu estava numa situação bem difícil, de fato. E aí, ok, então o que a gente fazia? A gente olhava, pô, então tá, fazer 3 aulas ao vivo assim, assado, tem que abrir o carrinho, então vamos fazer isso aqui. E fizemos. E no primeiro lançamento deu 25K. Só que, uhum. naturalmente, Érico, era uma miscelânea, eu não tinha a menor ideia do que era PPL. Não tinha a menor ideia do que. Então ficava uma confusão, assim, a gente. Nossa, cara, era difícil, assim, demorou uns. Porque como a gente fez 25 mil e no próximo a gente investiu mais ou menos uns 5 mil, talvez um pouco menos, aí já deu 35 mil. E você estava abrindo o carrinho, aí eu já fiz questão de entrar para a Fórmula oficialmente. E aí estava sincronizado já com o meu próximo lançamento, então eu entrei na Fórmula, já entrei matando aquele negócio a madrugada toda, porque eu já estava em lançamento em real time, assim, tudo acontecendo muito rápido, simultaneamente. E eu acho que foi isso que nos... Esse DNA nosso, assim, que é meio... Para muita gente pode parecer desorganizado, mas é um desorganizado organizado, porque em 13 lançamentos que a gente está fazendo agora, assim, tirar... Estou orgulhoso, sabe? A gente está no meio de um lançamento nesse momento, hoje tem CPL2, e estão rodando com 4 câmeras ao vivo e aquela coisa toda, tá muito massa. E é só gratidão, viu, Eric? Porque, assim, de verdade mesmo, eu tava desiludido, né? Porque imagina, você empreender. Eu estou empreendendo oficialmente. Minha empresa mesmo, meu primeiro CNPJ foi em 2011. Então, chegar em 2018 e sem absolutamente nada, detonado, cara, com problema quanto é canto, cara, é, era de chorar. Tava doente, tava pesado, não dormia, tava muito mal mesmo, sabe? Tava muito, muito mal, desiludido, imaginando que eu fosse, sei lá, acabar um velhinho daqueles dependente enfim, tava coisa doida mesmo, sabe? Então toda uma série de investimentos, quase 10 anos aí trabalhando duro, pesado mesmo, para valer, para me ver me estourando inteiro com o negócio de startup. Porque startup, no final das contas, é um ambiente extremamente inóspito, né? É assim, é que nem pular de um avião sem saber se você está com paraquedas funcionando ou não. Cara, a galera que se dá bem com startup aí, esses caras são heróis, são realmente muito competentes, extremamente competentes. Porque é um universo à parte, né? Acho que não tem negócio, principalmente no Brasil, né? Não tem negócio mais difícil do que empreender com inovação no Brasil, nesse universo. Os caras já entram investindo em 10 startups porque 9 vão quebrar e vão pagar aqueles investimentos, né? Você conhece? Então é por aí mesmo. Então foi isso, eu fiquei na turma dos 9 lá, não teve jeito e você me salvou no final das contas, cara. Porque se não fosse a fórmula aí, bicho, não tinha isso. Cara, não tem nem o que falar, deixa eu te falar. Não tem nem o que falar, Que gratidão de massa, verdade. que massa Gratidão de mesmo. verdade, muita gratidão. Um empreendedor salvo, que massa. Fico feliz. E ó, e o espírito, né, que ainda é possível, assim, que ainda é possível.
É, a gente vai chegar lá. Vamos lá, mas você tá nesse lançamento de 35 mil, 5 para 35, né? 5 investimento para 35, e aí você resolve comprar a Fórmula, isso já é 2019, então. Isso já é 2019, já é E 2019. como é que foi essa. Como é que foi essa. a- de não ver a forma de tentar fazer a engenharia reversa, depois quando você entra na forma, tinha a parte faltando dessa engenharia Ah, reversa? E a gente está falando de um cara total. que fazia de engenharia reversa, que tinha uma agência, não nasceu ontem no marketing digital, né? Tentativa e erro, né? Pior, nossa, não fa... Cara, se você quer perder tempo na vida, quer queimar dinheiro, quer queimar oportunidade de ficar nessa de tentativa e erro. Não Nossa. existe isso. Faço questão de licenciar tudo, comprar tudo. Hoje eu faço questão de pagar por conhecimento qualificado. Não é questão do investimento, né? É questão do potencial de retorno, né? Então ter clareza sobre isso é incrível. E não tem negócio mais rentável e mais escalável do que o que você ensina aí, não. Tenho certeza. Eu bati muita cabeça e tenho convicção disso. Nunca. Eu recomendo a todo mundo, de verdade, sempre. Sou um defensor. Eu acho que liberta. Então, o que aconteceu? O quarto lançamento, foi o quarto lançamento que eu fiz já pareando com o que eu estava aprendendo com você ali na Fórmula. E ali foi totalmente diferente. Acho que a principal parte foi o PPL. Não era claro aquilo para mim, a divisão, né? Não estava claro do que fazer ali em cada momento e tal. Parte de gatilhos, apesar de eu ter alguma noção, assim, não era claro também, porque a fórmula também é muito, muito clara nesse aspecto, né? Que há uma sequência, você conduz a pessoa por uma curva de consciência, né? De aprendizagem a respeito do que você vai ofertar ali logo à frente. Então, isso tudo fez uma enorme diferença nos resultados. E aí eu também fiz um upgrade no preço, porque eu validei, né? Então estava 397. Foi para quanto? 397, puxei para 1.397, coloquei milzinho aí em cima, e aí bateu acho que na ocasião 60, 65, alguma coisa assim. 65 mil reais, é isso? R$ 1.000 no quarto lançamento por aí. Eu tenho histórico aqui. Acho que tua equipe tá com histórico também já. Ah, não, Sempre porque isso tem. foi antes do Insider, então não tá não. Mas enfim, aí foi isso. E aí, quando bateu o 6 em 7, cara, aí, meu Deus do céu, que emoção Foi que no foi aquilo. quinto? Foi no quarto? Quinto? Foi no quinto lançamento. Quinto lançamento. E aí bateu quanto, cara? Você lembra mais ou menos? Bateu 110 mil, alguma coisa assim, no quinto lançamento. Mas quando eu tava prestes a bater ali, faltava 3 dias para fechar o carrinho, eu falei assim, não, mas vai bater fácil, porque tava 90k, assim, e o nosso efeito sempre era o W, né? Sempre. Eu falei, nossa, vai vender demais no final ainda, não vão arrebentar, vai bater. E eu fiquei parado ali esperando aquele momento ali. Quando aconteceu, parece que eu nem entendia nada, cara. Eu escrevi para você, eu te agradeci prontamente, nunca tinha dirigido a palavra para você. Mas eu, assim, cara, dali pra frente eu falei, não, isso aqui que é isso, cara? Isso aqui não tem preço. Isso aqui é o que você fala, né? O 6 e 7 vale muito mais do que o 6 e 7, né? Não tem preço, velho. Obrigado de novo. Obrigado pra caramba. Porque você sacou, né? E, cara, deixa eu te perguntar. No começo a gente falava era a fórmula da boa saúde, alguma coisa assim, né? Era a fórmula. Bem-estar. E você falou que foi escutando a audiência e foi mudando para Pra jejum intermitente. milagre do jejum virou um nome oficial. Cara, que massa, milagre do jejum. Então vamos lá. Como é que foi esse processo de escutar? E a gente está falando de uma coisa muito genérica, né? O bem-estar, versus o jejum, que é uma das ferramentas de bem-estar bem específicas que inclusive é incrível, né? Você vai fazer, você provavelmente vai economizar dinheiro, porque você vai deixar de nem dinheiro você vai gastar, né? Porque o melhor jeito é o seguinte, se você fizer um jejum de 48 horas, não, brincadeira, né? Você não vai, Mas não vai comer. a gente faz essa pesquisa com nossas alunas. Você sabe que dá em torno de 1.000, 1.200 aí por família, de economia mensal, facilmente. Ué. Fora remédio, tá? Porque também vão cortando remédio para pressão, remédio para isso, para aquilo, vai cortando tudo, vai melhorando tudo. Saúde custa caro, inclusive, né? Quando dá uma zica de verdade, não uma zica. Nossa, nem fala. Custa muito caro, né? O câncer, essas coisas todas. Não estou falando que é uma cura para tal, mas eu acho que diabetes há de quem já tem revertido quadros desse tipo, imagino. Mas enfim, como é que foi esse processo de escutar para funilar, para nichar?
Como é que foi isso? Já, no 6 em 7 você já era o milagre do jejum? Já era o milagre do jejum Ah, já. então conta pra mim como é que foi esse processo de escutar a audiência pra... É isso aí, né? É assim, bom, diante da fórmula ali, fica claro que a gente tem que nichar e subnichar, né? E escutar a audiência não foi tão difícil assim, porque quando a gente olhou para o que era ali, os melhores entregáveis, o que há de mais, a grande expertise, o coração do expert está nesse negócio, então acabava que ele também naturalmente expunha, o treinamento de uma forma geral foi sendo desenhado em cima do jejum, em cima do detox intestinal. E aí os primeiros depoimentos começaram a chegar. E aí a gente começou a perceber algo em comum nesses depoimentos, que era a palavra milagre. E o milagre, ele por definição, uma coisa assim, relativamente comum, sabe, Érica? Porque é tão comum que ninguém dá valor, entre aspas, tá? Entre aspas. A vida, quando vai na etimologia da palavra milagre, é a vida. Então, tem vida nesse planeta pra caramba. A vida é um milagre, né? A alma ali, como é que de repente uma célula vira duas, que vira um fígado, viram ali um ser, né? Então, a vida em si é um milagre. E quando você permite que o teu corpo, como você propriamente, você colocou com muita propriedade, dá esse espaço para que ele respire, para que ele canalize a energia para se regenerar, para se purificar, ao invés de ficar jogando tudo para o teu intestino, para o processo de digestão, etc., com esse negócio de comer entre 3 horas, tudo. Uma série de circunstâncias aí que a mídia, enfim, que a gente costuma dizer, sem medo de ser feliz, assim, de verdade mesmo, que há uma espécie de máfia aí, uma espécie de manipulação de informações científicas para fazer o povo consumir para valer mesmo produtos alimentícios, diga-se de passagem, que não é comida, né? Comida de verdade você descasca, né? Você não abre pacotinho. Então é diferente a nutrição que vem disso. Então se você preserva a tua energia vital ali e deixa o teu corpo trabalhar, você faz um corte na mão, ele cicatriza. E assim então o jejum ele vai fazer com que as células queimem as organelas defeituosas, que podem virar câncer, né? Então é uma série de benefícios, é uma quantidade de benefícios absurda. Maravilhosa, assim, é um negócio de louco. Então, quando isso vai ficando presente, as pessoas entram ali no treinamento para emagrecer, aquela história, né? Você vende o que eles... que elas querem. Cara, quando elas começam a entender a entrega de fato, que aí começa a vir milagre, aí vão ser milagre do jejum. Então virou milagre do jejum. Que massa. E aí, bom, aí isso era 110, isso é 2019, aí você foi pro FL ao vivo, o último FL ao vivo presencial. Que loucura, né? Quanta gente, né? Sem imaginar. Cara, foi incrível. É muito louco isso, porque foi como você incrível. Começou. Você provavelmente ter visto um vídeo do FL ao vivo naquela época, né? Como é que foi o FL ao vivo presencial? E aí você tira o coelho da cartola lá que foi ensaio. Eu falo, putz, vambora, né? E aí é mais ou menos, eu acho que o Vitor Damasio também tem essa história. Cara, foi tudo, então vai, bota tudo aí de novo, tal, não sei o quê. Fomos e investimos novamente, e aí, pô, foi maravilhoso. Aí entramos pro Insider e tal. Mas aquele FL ao vivo foi incrível, né? Eu atravessava a cidade inteira, eu ficava hospedado na casa da minha tia lá e tal. E aí pegava metrô, aquela coisa toda, chegava lá, aquela galera, quantidade de dia. Eu falei, nossa, uma sensação de que eu tinha encontrado minha tribo, Érico. Assim, de que eu não... Até aquele momento, quase 35 anos aí de idade, parecia que eu era um alienígena, de alguma forma, eu falava grego, assim. E quando eu cheguei lá, cara, que coisa mais linda ver aquela quantidade de gente, todo mundo, assim, de alguma forma ou de outra, confraternizando, sabe, das áreas mais distintas possíveis, né? Você vê a fórmula se aplica a tudo, cara, e você vê aquela galera fazendo bem num volume, num nível tão absurdo, né? Você vê cada pessoa daquela né? Cada pessoa daquela que subiu no palco, acho que na ocasião lá tinha uns 700 ou quase 800 pessoas subiram no palco ali. Eu tava olhando aquilo lá e falei assim, imagina quanta gente essa galera toda aqui não atinge, não faz o bem, né? Com suas mensagens, né? Então, a partir daí... Engraçado, você falou assim, a fórmula... Hoje eu tô entrevistando um cara que fez 6 em 7 com jejum. Ontem eu entrevistei um cara, né, o Tomás, que fez 6 em 7, sabe com o quê? Polidense. Olha. Né? Mas que massa. É isso aí. Você sabe o que aconteceu, Érico, também? Quando na Fórmula, na turma que eu entrei na Fórmula, você deu um bônus
que eram 100, acho que 100 ideias de infoprodutos que, de alguma forma, vocês aí identificaram que fazia sentido, que estava, entre aspas, aí que tinha mercado, né, no digital. Potencial, né? Potencial. E ali, entre eles, tinha lá o jejum. E você próprio, em algum momento, falou, verbalizou, isso assim, cara, eu lançaria jejum, porque deve ser muito massa vender jejum, porque não precisa... Imagina, tanto de argumento que não dá para criar e tal. E a gente já estava entrando nessa daí. Então você chancelou isso ali também, me deu um gás danado. Cara, pô, eu venderia jejum ou meditação, né? O meu conteúdo da meditação ia ser o seguinte, uma foto em branco. E falei assim, se você não entendeu, é que você, aí você precisa meditar um pouquinho mais, é muito louco, né? Esvaziar. E jejum, para mim, o argumento do jejum é, inclusive, se você vai fazer um jejum de 30 dias, se você não economizar pelo menos R$ 2.000, eu te devolvo o dinheiro. Você ficou... Gente, quem tá escutando isso é piada, tá? Não pensava, não, mas eu sempre imaginava que podia ser um. Isso foi na época, olha que interessante, antes de eu me desacreditar do jejum. Olha que interessante, né? Por causa dessa pequena coisa que eu comecei a andar com pessoas que não acreditavam. E tá tudo bem, né? Mas E a tá maioria tudo não bem. acredita, tá? A gente tem que vencer sempre essa disputa, sabe? É natural. Assim, eu tô bem no começo de revoltar isso, mas revoltar não, de voltar nisso de novo, tá sendo interessante essa volta do Érico no jejum, sem ter que abdicar do meu cross santo de cada dia. Não precisa não, dá pra fazer os dois. Não perde massa magra, isso é ilusão, isso também é outra mentira, uma farsa. É engraçado porque até eu vi, né? Eu vi os dois que faziam. Os caras fazem jejum, aí os caras falavam assim, Érico, há 10 anos. E eles não estavam muito magros, não, entendeu? Não estavam com uma massa forte, né? Então estavam sadios. É engraçado. É porque o normal é isso. Primeira vez que eu vi. Uma vez só, ué. O normal é o jejum. Todos os animais fazem jejum, né? Então o normal é isso. Inclusive, eu fiz um safari de verdade, né? Lá no Quênia uma vez. Eu fiz de verdade. E aí a gente tem que acordar. Eu fiquei uns 7 dias, acho. Acampado no meio do lugar, não tinha nem cerca. Tinha uns caras com umas espingardas protegendo a gente. Mas enfim, é muito bom, inclusive. E aí a gente sai muito cedo pra. Você tem que acordar às 6, porque os animais caçam cedo, né? Então, se você quer ver a ação, você tem que sair cedo. E aí é interessante, porque ele vai caçar o leão, a hiena, enfim, a galera que caça lá, eles vão caçar em jejum. Ele não fica comendo a noite inteira. Então, quanto eles estão, e às vezes eles caçam 7 vezes, 10. A gente pensa que eles pegam todo mundo. Não é fácil pegar, não. Leãozinho nas 7, às vezes quase morrendo. Porque 7, 8 vezes até pegar uma presa. Aí ele come. Aí quando ele come, ele faz o quê? Fica embaixo de uma árvore, dá uma descansada. E depois espera o processo começar de novo. Mas eles caçam em jejum, não são muito magros, não. Assim, são fortes os leãozinhos, né? Mas tem um DNA diferente. Mas enfim, deixa eu te falar. A gente tá aqui no 110 e a partir dali você entra no Insider. E como é que foi esse processo para você, o Insider? O que foi o Insider para você? Caramba, Érico, também nem tenho que te falar, viu? Assim, o que acontece? Até lá, eu ficava parecendo um peão aqui no meio da sala, aqui, quando eu fazia os lançamentos, porque eu não tinha com quem conversar. Eu não conhecia ninguém, cara. Nenhum lançador, nada. Então não tinha para quem perguntar, não tinha nada, te acompanhava nos podcasts, era o máximo que dava para ter acesso assim. E ainda assim parecia que você falava, assim, se encaixava, muitas coisas se encaixavam exatamente o que eu estava vivendo, é muito louco isso também. Sei lá, que se tem um remarketing aí que é feito com base em conhecimento, o cara tá precisando desse conhecimento aqui, tome aí. Aí parecia que você aparecia na hora certa, assim, pra mim, isso salvava legal, mas eu tinha essa carência de, cadê uma galera, preciso conversar com alguém, ter essa abertura. Então, enfim, entrei na comunidade lá, e aquela turma toda lá, e mais as análises, os faixas pretas e tal. Aquilo ali é que nem... Você muda frequências, assim, eventualmente você está tomando pancada lá, é difícil, tem uma situação ou outra, vai lá para lá, energia vai lá em cima, tudo fica fácil de novo, a motivação vai lá no alto, foco, e aí, então isso muda o jogo, né? E aí entra a Covid, cara. E aí todo mundo, e aí você vai cancelar, vai não sei o quê, vamos lançar na semana daquele lockdown do álcool gel, né? Onde começaram a estocar álcool gel.
Exato, Eu tenho, exato. Ali eu tenho é 3 tubos de álcool gel mesmo. Minha esposa colocou um tubo de álcool gel na entrada de cá, na saída da varanda. Te juro por Deus. Até hoje a gente não restocou o álcool gel, porque, enfim, mas a gente tava com Eu lembro medo. você falando do Granville, que o Granville te ligou falando, cara, vai no supermercado, estoca as coisas aí porque o bicho vai pegar e tal. Teve uma história assim sua. Teve. Mas Aí ele enfim, falou para ter 3 semanas de estoque. Minha esposa, eu falei para minha esposa, ela entendeu 3 meses, dá-lhe macarrão, manteiga. Se é, for cara. pro final da vida, eu sei que minha esposa vai levar macarrão, manteiga e queijo. Eita, nós. E o álcool gel, né? Talvez, eu não sei E álcool se gel, tocou. muito álcool gel. Aqui tem álcool gel pra tudo quanto é canto. Minha esposa também fez isso. Mas, ó, o que que acontece ali, né? Você pega e, assim, até amizades assim que eu já tinha feito ali no tanto no FL ao vivo, né? Já alguns deles foram também pro Insider e tal. E aí, você vai cancelar o seu? Pô, eu acho que eu vou cancelar o meu. E aquele temor, né? Ninguém sabendo o que vai fazer direito e tal. Aí vem você e fala, cara, crise. Vamos dobrar tudo, vamos dobrar a energia, vamos dobrar tudo, vamos botar para ferver esse negócio aqui. Tá aí o desafio. E aí lança um desafio, que foi o primeiro desafio do Insider lá, cara. Aquilo deu uma clareza violenta também, porque ter o checklist e o apoio da navegadora e tudo aquilo ali fez a gente performar legal também. Então fomos para. O primeiro lançamento de 2019. Foi, 2019 eu entrei, então 2020, no primeiro lançamento em 2020 fizemos 180 mil, 180 mil. Foi em janeiro já. Então saí do evento ao vivo praticamente já. No evento ao vivo eu estava ali escrevendo copy, meio que lançando de lá mesmo, né? E aí foi 180, aí veio o desafio, aí veio depois do desafio, que foi lá para abril mais ou menos, né? Acho que foi por aí. Bom, enfim, e aí nós fizemos, aí começou, batia sempre, não, aí depois a gente deu uma caída, aconteceu alguma coisa ali que a gente deu uma caída, ficava entre 100 mil, alguma coisa, algum desalinhamento mais do ponto de vista de remarketing, alguma coisa mais técnica assim, que depois eu corrigi de novo e voltou a acontecer. Bom, eu sei que ao todo foram 8 lançamentos, tá? Tinha programado 7 e aí fizemos 8. Então, no faturamento de 2019, a gente tinha conquistado ali 260 mil em lançamentos. Aí, no fechamento de O faturamento do 2020, ano pré-Insider, né? 2019 pré-insider. pré-Insider. E Perfeito, que não é ruim, fez seu primeiro 6 em 7, fez 260 mil. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Mas e o faturamento de 2020? E aí, o faturamento de 2020, no momento em que eu passei para vocês, aí já estava em 1 milhão e 100 quase, 1 milhão e 90, mas a gente fechou em 1 milhão e 300. Foi 1 milhão e passado em 300. por aí. Pós-Insider, Pós-insider, quer dizer, um crescimento absurdo, cara. O dinheiro mais bem investido do mundo, não foi? Foi. Ficou Na barato, hora né? Não ficou barato investir? Ficou de graça. Agora ficou, né, pô? Se parar pra pensar que foi o quê? 50 mil que você pagou no Insider? Exato, eu paguei 40, que eu paguei à vista, ainda chorando lá, porque tinha que pagar à vista era 40, né? Mas aí vocês dividiram em duas pra mim, graças a Deus, porque realmente rapou o pote mesmo, a gente só tinha aquele dinheiro ali. Mas assim, aí... quando a gente pensa no poder do conhecimento de 40 para aumentar de 260 para 1,3, porque se você aumenta em faturamento bruto, pô, a gente tá falando de 1 milhãozinho aí, ó. Uai, Sim, sim, 1 sim. milhãozinho dá pra fazer muita coisa. Dá, mas e o conhecimento que veio junto com esse negócio, né? Você não esquece, né? Não esquece, não tem como. E assim, dá uma paz de espírito tão grande, você começa a contratar pessoas, isso é maravilhoso também. As pessoas ficam agradecidas pra caramba e vem o resultado, porque aquela história que você coloca também, né? Quando você vai pro lançamento e a equipe percebe o trabalho que está sendo feito, o feedback da audiência, dos resultados, isso retroalimenta uma energia tão positiva ali que é incrível, não tem sensação, mas recompensa. Cara, não é a grana, né? Aí nessa hora eu acho que o que é show de bola mesmo é estar ajudando e transformando vidas de fato, assim, isso aí não tem preço, não. No meu Isso não tem caso, eu preço. acho que eu não salvo vidas, no sentido mais literal da coisa. Talvez indiretamente, alguma coisa ou outra, né? Mas no seu caso, eu acho Mas como é que aconteceu o meu caso se não fosse o seu caso? Você salvou vidas, está salvando vida junto aqui, sem dúvida. Aí a gente renovou, como é que não renova de novo, né? Renovei e saiu. Como é que faz para não renovar? E esse ano tá com cheirinho de faixa preta, como é que tá?
Aí eu tô fazendo uma coisa assim, de novo, que eu fiz lá atrás, né? De 300 para 1.300, agora esse próximo lançamento nós vamos fazer um lançamento de uma mentoria, de uma entrega mais robusta. Então vou para high ticket, né? Massa. Vai ser o primeiro lançamento high ticket, então assim, tô no suspense aqui. Então vamos lá, como é que o pessoal que quiser participar, participa, vê, Tá rolando, tá rolando. Vocês podem entrar ou no site milagredojejum.com.br, ou nas redes sociais aí, no Instagram é @milagredojejum, ou no perfil do Dr. Wesley Schunk também, né? @Dr. Wesley Schunk. Assim, é facinho de encontrar gente, digitou Milagre do Jejum, jejum desintoxicante, você vai encontrar, não tem erro. Show. E hoje estaremos lá, ao vivo. Vai rolar um lançamento ao vivo. Quem tá participando e quer aprender a fazer um jejumzinho ainda, ou quiçá o milagre, quem quiser o milagre do jejum. Nossa com direito Senhora do Jejum. Desafio, cardápio. Estamos entregando tudo, estamos entregando muita coisa. Vai sair gente com bastante resultado desse lançamento aqui, dessa uma semana gratuita, sem dúvida, sabe? Sempre a gente faz isso. Entrei aqui, 250 mil quilos de gordura eliminados. Como é que vocês mediram isso? Elas mandam foto, a gente, nos desafios, assim como você aí, a gente também pede a evidência. Então elas vão tirando foto da balança e vão mandando para nós toda semana. Isso já no desafio de 28 dias, né? E aí, esse preliminar aqui, que é o gratuito, é de 2 a 5 quilos. Com certeza a pessoa acaba perdendo de 2 a 5 quilos. Mas é aquela história, entra para emagrecer e depois percebe que... Fica pela longevidade, né? Fica pela qualidade de vida, isso aí. Legal, massa. Nabuco, cara, você tem alguma pergunta para mim? Alguma coisa que você nunca fez diretamente? Queria fazer? Alguma pergunta que você queria fazer diretamente? Cara, nenhuma, assim, de verdade. Você é um cara que, na minha opinião, assim... Você coloca tanta informação à disposição da gente, assim, que eu acho que você fechou todas as lacunas aí. É só querer, é só ter vontade, é só conectar em você, que você é um cara que certamente está com todas as respostas catalogadas. É difícil não encontrar algo que vá ao encontro, assim. Só agradecer mesmo, viu, Érico? Só agradecer, de verdade. De novo, eu falo que talvez eu indiretamente, mas você diretamente salva vida, saúde, bem-estar, é uma parada que realmente salva, dependendo da situação que a pessoa tava num caminho de uma morte mais acelerada. E eu acho que todo mundo que tá nessa área com, super trabalho bom tá salvando vidas. Tá salvando um pai que vai viver mais uns anos para os filhos, uma mãe que talvez vai viver, ou quiçá, eu não vejo nem muito mais o quanto a gente vai viver, sabe? Eu não sei se a gente vai viver mais, mas não é só o quanto, né? É como. né? Até que vai chegar uma hora que todo mundo vai. Mas, pô, eu queria ter meus 80, 90, eu queria ser um velhinho que consegue fazer as paradas, né? Queria estar fazendo meu kite, sabe, cara? Muita gente fala da longevidade, não quero viver muito. Eu falo assim, não, eu até entendo. Não é só o quanto, não quero... Eu quero fazer meus 90 anos fazendo meu kitezinho, entendeu? Viver bem e tal. Até essa objeção você matou, né? Porque na fórmula a gente tem que dar uma suada boa no começo aí. E aí, em algum momento, você falou também isso aí. Pô, rala, daqui a pouco você vai estar você vai ter o privilégio, né, cara, de poder antecipar, se quiser antecipar, né? Ninguém vai querer parar, mas você tem toda a razão, que eu como. Tô doido atrás dessa faixa preta aí para começar a fazer o meu kitezinho também. Pô, vamos fazer um então. Quando você começar, me dá um toque. Quem sabe a gente não faz uma trip juntos. Olha, eu quero agradecer aqui o Dr. Wesley, a doutora Carla, que é a esposa dele, que também apresenta o programa, ao Rodrigo Coelho e todo o nosso time aqui, que sem eles também eu não estaria aqui, não teria condições de estar dando esse depoimento aqui a favor da forma, a seu favor, porque realmente para nós foi sine qua non, assim, não existiria esse projeto maravilhoso, sabe? Obrigado, de coração. Show de bola. Obrigado a você também. Um abraço para você, Dr. Wesley, para a esposa dele, como é que chama ela? Doutora Carla Muriel. A doutora Carla e o seu outro sócio que chama? Rodrigo Coelho. Cara, um abraço para vocês, de verdade. Parabéns pelo trabalho, boa sorte nesse lançamento. E Nabuco, um grande abraço, obrigado pelo seu depoimento e entrevista. Eu que agradeço, Érico. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fique com Deus.